Então, né, estamos aqui agora com o Bior. E o que eu tô fazendo já com ele de início aqui? Tô fazendo com ele para ele entender que ele tem que ser submisso a mim, porém eu não preciso gritar com ele, não preciso ser bruto com ele. Eu tô sendo amável aqui com ele, porém eu não deixo ele tomar atitude. Ó, tá com a guia amarrada aqui no meu pulso, eu deixo ele sair um pouquinho e não deixo ele me arrastar. Ó. Se ele arrasta, ó, eu chamo ele, ó, vem Bior, vem. E a demonstração melhor que ele teve de submissão comigo foi isso daqui, ó. Vem cá. Vem cá, lindão de Deus. Lindão, ó. Deitar de barriga pra cima. Isso daqui é um sinal de submissão. Querer o carinho e demonstrar que ele é fraco, assim, entre aspas, pra gente, com o modo de que ele é carinhoso. Hierarquicamente, ele tá entendendo que a gente é superior a ele. E sem precisar agredir. Então isso é muito bom. Esse lado mais assim calmo dele. Para no futuro com as meninas, ele não dá esse problema que eu tinha comentado com vocês no começo, né? Logo lá na hora que a gente tava lá no portão. E cara, e essa lambedura no rosto, ó, eu deixo. Mas quando chega, ó, eu só faço isso aqui, ó. Não grito com ele, ó, só seguro. Ó, uma hora ele vai parar sozinho, ele vai entender que ele tem que parar. Ó, só segura. Tem que ter paciência, tem que ter uma calma também, né? Para poder mandar nele. Não é gritar, não é bater. A bronca aqui, ó, só um pouquinho que faz ele já entende, ó. Ele sabe que não tem que fazer, ó, não fez mais, ó. E é uma coisa legal de se ver. Então vocês vão ter sucesso com ele aí no treinamento. E vamos aguardar aí as próximas videoaulas. Cara, você é muito lindo. Fica aí. Olha lá. Espera aí que eu vou fazer uma foto. Bior. Olha lá, felizão. Olha. Você se desmanchou pro tio, meu. Que fofura. Dá vontade de ter um 5. Você é lindo. Nossa, foi.